coração contrito, um coração um dia adorador. Às vezes as pessoas pensam assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer uma oferta. E quando nós entregamos a nossa vida em determinação ao Senhor, o Senhor nos capacita e vai nos mostrando aquilo que Ele quer de nós. E quando isso começa a acontecer, Ele começa a demonstrar e derramar bênção nas nossas vidas. Porque há pessoas que não têm fazer uma oferta. Como eu queria levar uma oferta para o Senhor, como eu queria ser dizimista, como eu queria ser ofertante. Em tudo, querido, o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, mas nós precisamos ter a concordância da palavra junto à nossa vida. Quando nós começamos a entender aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a buscar mais, e Ele vai nos dando sabedoria. E a sabedoria do céu, ela se usa espiritualmente, ela se usa para nós podermos se livrar das ciladas que Satanás tem para nós. Porque quando estamos no mundo, todas as coisas, porque diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. E na circunstância que estamos no mundo, o Senhor nos capacita com sabedoria para ensinarmos como devemos andar, como devemos viver diante da palavra dele, para podermos ser abençoados. E nessa sabedoria o Senhor nos mostra como sermos abundantemente abençoados. Porque a palavra de Deus diz, quando nós começamos a entender e levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, Ele abre a janela do céu e derrama sobre nossas vidas bênçãos sem medidas. E quando Ele abre a janela do céu, Ele não fica com conta-gota da janela dando bênção. Ele deixa toda a bênção vir em nossas vidas. Ele deixa tudo acontecer para que nós possamos ser bênção aqui na terra, para sermos testemunhas dele, de que o poder dele está no meio de nós. E quando isso acontece, Deus nos mostra que Ele é o nosso Pai. Ele nos capacita, Ele nos mostra e nos dirige naquilo que é certo e honesto. E aí nós não somos irrepreensíveis. Porque quando você tem e não devolve ao Senhor aquilo que você recebeu, a palavra diz que nós somos roubadores, que somos detratores, somos quebradores e contratos. E quando nós não pedimos, o Senhor nesse momento Ele não consegue, quando nós não entendemos, ou melhor, que nós entendemos e que nós não fazemos como qualquer parte da palavra. Quando a palavra nos é ensinada em qualquer circunstância e nós não a praticamos, nós somos pecadores. E aí nós começamos a viver uma vida de hipocrisia. E a circunstância de Deus é nos dar bênção e bênção sem medidas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, peço, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida que aqui está. Que o Espírito do Senhor que está no meio de nós possa trazer concordância em cada vida que está aqui com o reino de Deus, para que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, receber a provisão dos céus em todas as nossas vidas, para que a prosperidade do Senhor possa estar conosco todo o tempo, que possamos ser abundantes no nosso trabalho, que possamos ser abundantes dentro de nossos lares, que possamos ter tudo o que quisermos, meu Pai, porque o Senhor nos capacita a ter isso e nos dá a direção de que a palavra nos fala, meu Pai, que as bênçãos correrão atrás de nós e dará bênção e mais bênçãos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, capacita a todos eles que estão aqui, meu Pai, todos aqueles que escutam a palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, todas as vidas, mas pelo entendimento, não pela necessidade, não pela tristeza de querer mais
aqueles que se interessarem ao reino de Deus, como vara ligada, mas a videira santa que é Jesus Cristo. Abençoa cada um em seus lares e que possa realmente ter a provisão, ter vida para cada um, em nome de Jesus. Se assim você crê, traga seu dízimo, traga sua oferta, venha cantando com o Senhor. Criança 1, criança 2, criança 3. Tem mais criança? 2 jovens adultos perante o Senhor. Amém? Tudo bem? É? Deixa eu ver. Você esperou alguma coisa? Quem vai orar hoje? Todo? Esqueci o nome dela. Gabriela. Ou a Gabriela agora? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada vida. Que aqui está dessas crianças. Que a sua palavra, que for ministrada na vida deles, que possa ser realmente com o Senhor. E que tudo aquilo que eles fizerem sempre tenha o Senhor à frente. Que os corações deles estejam inclinados cada vez mais à sua palavra. E que tudo seja para a honra e glória no nome do Senhor. Cuida, Pai, dessas crianças, abençoa-as, Pai. Livra-os de todos os males. E que tudo possa ser conforme o Senhor deseja na vida deles. Em nome de Jesus. Abençoa a professora. Que o poder do seu Espírito possa reinar nesta sala e possa convencê-los. Em nome de Jesus. Amém? Tem glória a Deus? Aí vocês estão deixando dar glória a Deus. Por quê? Vocês estão cansando da glória a Deus? Não pode cansar. Essa é a única coisa que não pode cansar. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos criados para dar glória a Deus. Se nós somos criados para dar glória a Deus, é a única coisa que nós não podemos cansar, não podemos enjoar, não podemos dar. Porque o Senhor nos capacita pelas glórias a Deus que nós damos a Ele. É? Hoje teve um dia difícil, você deve ter dado uns milhões de glória a Deus. Se foi um dia fácil, você deu 3 milhões. Porque glória a Deus é o que nós chegamos mais perto do Senhor. Glória a Deus? E se amanhã esquecerem, glória a Deus. Gálatas 4, verso 1. Amém? Gálatas 4, no verso 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Vou ler de novo o verso 2. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido
sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e clama: Abba, Pai. Amém? Glória a Deus. Feche a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a direção da sua palavra, Pai, que nós lemos e que dela nós estaremos aqui meditando, Pai, e fazendo com que dela acrescentaremos mais fé em nossas vidas, porque assim está escrito, Pai, que nós só aumentaremos a nossa fé pelo ouvir e ouvir da sua palavra, e aonde nós estamos pregando a palavra do Senhor. Peço, Pai, que o Espírito do Senhor esteja realmente nesse lugar, para que a sua palavra possa nos edificar, trazendo concordância espiritual junto a nós. Peço, Pai, que o Senhor possa quebrar toda a surdez, quebrar todos os olhares que estejam realmente ligados ao mundo, mas que sejamos cada vez mais espirituais, ligados a tudo que o Senhor tem para nós, e que isso venha nos edificar e trazer vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deu glória a Deus aí? Arruma agora. Eu vou voar. Pode sentar aqui. Umas camisas que precisam de estilista. Vou grudar, né? Brinqueador, qual é o brinqueador lá? Amém? Essa palavra de Paulo, desde manhã, essa palavra veio a mim. E eu estou de férias. Você sabia que eu estou de férias? Estou de férias desde segunda-feira. Mas fiquei, acho que um dia só que eu descansei. Eu trabalhei todo dia. Todo dia trabalhei. As férias mais cansadas que eu recebi. Né? Hoje eu pensei que ia ficar em casa, ia meditar. Aí meu filho fala: pai, você tem uma visita comigo. Bom, mas glória a Deus. Deus já essa semana me livrou de uma morte. Passei perto dela, bem pertinho. Que caí. Vou contar todo o testemunho. Vou contar, só que a pastora pediu, tá? Porque eu faço só o que ela pede. Então, nesse testemunho, eu em casa estava colocando um ferro na parede lá que precisava colocar, porque eu quis colocar, né, esse ferro lá na parede, e eu determinei que eu colocaria, né? Então eu fui lá e coloquei. E quando eu fui colocar o ferro, era uma grade, e veio ela para cima de mim, e atrás de mim tinha uma mesa de vidro, aquelas tipo porta, né? E eu caí, na hora que eu fui achar o pé, não achei o pé para segurar e caí de costa. E quando eu olhei aonde eu passei acho que a 5 centímetros da ponta, ia bater na minha nuca, da ponta da mesa. E se eu batesse ali, na hora que eu olhei a ponta, eu olhei e respirei, falei: glória a Deus. Porque se eu batesse ali, não ia ficar muito bom, não. Mas Deus fez o melhor. E tudo que a gente vai fazendo, a gente vai glorificando a Deus, né? Perdi o fio da meada, mas eu vou voltar nela, tá? E na palavra de Deus, como Deus me passou de manhã, sobre essa circunstância, sobre nós termos tutores e curadores. Todas as vezes que nós começamos a viver a palavra de Deus, quando nós começamos a conhecer o Senhor, começamos a viver com o Senhor, nós sempre falamos assim: quando a pessoa vai para ser batizada, ela desce as águas, e assim quando ela sobe e respira com o primeiro ar, ela começa a ser uma nova vida com o Senhor, e começa a ter um novo caminhar. Normalmente a gente brinca: você está cheirando leite, e começou de novo uma nova vida, começou um novo entendimento,
começou a crer verdadeiramente no Senhor para a salvação. Porque aquele que crê e não se batiza, a palavra não garante salvação. A palavra diz somente: se você crer em Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Mas se não for, não será salvo. Então, diante da palavra de Deus, nós começamos a nascer após o batismo, após realmente descermos as águas e começarmos um novo caminho, certamente uma vida nova com o Senhor. E quando nós no mundo nascemos de mães, nós começamos a caminhar com as mães nos ensinando, as mães, os pais, nos ensinando tudo o que nós precisamos, e vai cuidando de nós, e são os nossos tutores, são os nossos comandantes de vida naquele momento. Tudo que nós fazemos, quando crianças, quando nenês, tudo nós dependemos do pai, da mãe, dependemos em tudo deles. E começamos a crescer, começamos a andar, começamos a falar, e tudo no seu tempo. No tempo exato, alguns antes, outros um pouco mais tarde, mas tudo no tempo exato, para começar a ter uma vida. E no mundo espiritual é justamente isso, quando a palavra de Paulo diz justamente sobre isso aqui nesse texto. Quando ele fala aqui, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Quando nós começamos a viver com Cristo, começamos a viver as coisas de Deus, Ele começa a nos ver e nos ensinar, começa a mostrar como nós devemos andar, como nós devemos falar, como nós devemos se vestir, como nós devemos fazer as coisas de Deus, como nós devemos ser irrepreensíveis. Ele vai nos mostrando através da palavra tudo o que nós precisamos ser, de maneira certa, como os nossos pais nos ensinou a simplesmente nós andarmos da maneira certa. Nenhum pai ensina a andar com as mãos. Ah, meu filho, as suas mãos é para andar. Não, ensina da maneira certa. Assim o Senhor, através da palavra, Ele começa a ensinar da maneira certa que nós devemos caminhar espiritualmente. E quando nós começamos a caminhar com o Senhor, Ele começa a ser o nosso tutor. Porque, querido, no mundo, quando nós éramos no mundo, nós tínhamos um pai. No mundo, um pai que não tinha cuidado nenhum com seus filhos, que só usava-nos para poder praticar o mal, para podermos simplesmente danificar aquilo que Deus constituiu. Esse pai, quando nós estávamos no mundo, é que ele simplesmente denegria a imagem do Senhor quando nós estávamos junto a Ele. E quando nós decidimos a estar com Deus, Deus começou a ser o nosso pai, e nós começamos a ser ligados a Ele, começamos a buscar o entendimento dEle. Por isso que nós nos batizamos e começamos a ter uma nova vida, começamos a ter uma comunhão com Deus, começamos a caminhar com o Senhor, e o Senhor vai nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender, e da maneira que nós devemos aprender. Mas aí nós lembramos um verso que Paulo traz lá no livro de Coríntios 13, no verso 11, ele diz assim, olha só que interessante: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu fui homem, eu desisti das coisas de menino e comecei a ter a afirmativa de ser um homem, porque eu já sabia falar, eu sabia caminhar, eu já sabia fazer as coisas, eu já tomava conta daquilo que eu iria fazer, já determinava a minha vida que eu teria uma vida, teria família. E assim no mundo espiritual
espiritual, às vezes as pessoas passam dias e dias, anos, meses, séculos às vezes, e não entendem essas coisas da parte de Deus. Porque, querido, nós não podemos, nós temos um tempo, como diz a palavra de Deus, um tempo determinado para nós conhecermos os rudimentos do mundo, ou seja, as coisas que o mundo tem nos mostrado. E se nós decidimos a estar com o Senhor, nós começamos a aprender da palavra de Deus, começamos a caminhar com o Senhor, e o Senhor quer que nós tenhamos espiritualidade adulta quando nós conhecemos a palavra de Deus. Porque o que acontece com a criança? Vou pegar aí o Gabriel. A Jussara deixa ele ir à noite no barzinho? Não, nem vai, jamais deixará, né? Mas quando ele tiver seus 18, 19, 20, tiver casado, e ele quiser ir na casa de um amigo, vamos dizer assim, sozinho, ele vai. Ele vai lá, né? Como aqui nós, né? Francisco aí não vai na casa de um amigo sozinho? Vai. Mas quando ele era pequeno, ele falava: mãe, eu quero ir lá no meu amigo. Não, porque a mãe era tutora e falava o que tinha que fazer e como deveria fazer, mas se tornou adulto e começou a andar sozinho. E na palavra de Deus é justamente dessa forma. Nós não podemos, nós temos um tempo perante o Senhor de aprender da palavra, e quando nós aprendemos a palavra, Deus vai cuidando, Deus vai mostrando, Deus vai selando a nossa vida, para nós sermos cuidados como meninos. Por isso que às vezes as pessoas entram na igreja pela primeira vez, aceitam o Senhor Jesus e simplesmente recebem a bênção de imediata, porque são crianças, e Deus cuida daquilo que precisa, para conhecer realmente o Pai. Mas depois de um tempo, a pessoa precisa se engrandecer com aquilo que aprendeu, porque nós estamos aprendendo a andar com Deus. Nós não podemos ser sempre meninos junto a Deus. Nós precisamos ter espiritualidade adulta perante nosso Deus, porque nós não podemos simplesmente ser convencidos que o mundo ainda tem algo de bom para nós, porque nós estamos lendo, nós estamos vivendo que o mundo nada de bom tem para nós. Pessoas estão simplesmente enraizando as nossas vidas e querendo simplesmente nos tornar de novo meninos, e Deus fica cuidando dessas pessoas sempre como meninos. Ah, pai, eu quero uma bênção. Você não está preparado ainda para receber bênção tal. Ah, mas eu queria ser isso, meu. Você não está pronto para receber isso. A mesma coisa quando nós humanamente falamos para os nossos filhos. Um filho de 15 anos, 14 anos: ah, pai, se eu compro um carro para mim? Não, você não está preparado para dirigir. Às vezes nós queremos simplesmente as coisas de Deus daquilo que ainda nós não estamos preparados. Não estamos ainda certos daquilo que é realmente convicto na nossa vida espiritual. Aí ainda nós somos meninos na mão de Deus. E Deus não nos ampara, porque nós estamos escutando, estamos sendo desobedientes a Deus. Aí o pai começa a repreender como nós. Às vezes humanamente falamos assim: quando você aprender, você vai simplesmente fazer. Quando você realmente tomar responsabilidade da sua vida, você vai fazer. Deus faz a mesma coisa, porque Ele não quer perder-nos. Ele não quer simplesmente que nós fujamos do lugar da vida com Ele. Ele fica nos dando, mas as coisas boas, as coisas bênçãos grandes, nós precisamos ser adultos para poder receber, para poder pedir como adultos, para poder ter atitude adulta espiritual, não atitudes de crianças, de meninos e meninas, porque a nossa vida com Deus, ela vai em crescimento, e se nós não estamos crescendo, é como se nós entrássemos numa escola e saíssemos dela sem nem apenas escrever o nome, porque Deus está nos mostrando o
que nós precisamos, como precisamos, da maneira que nós precisamos fazer. E às vezes nós não estamos prestando atenção como Deus quer que nós façamos. E ainda continuamos com a meninice, com a rabugenzice, com as inocências que nós não temos. A inocência de criança que não temos mais. Sabemos que não precisamos mais pecar, mas continuamos pecando, porque ainda somos crianças e não recebemos as grandes coisas do reino de Deus, porque ainda pensamos como crianças e começamos a fazer as coisas como crianças espirituais na mão de Deus. O que Deus quer nos mostrar no dia de hoje é que nós possamos crescer com o Senhor, crescer com a palavra de Deus, ser instruído para poder termos realmente a nossa fé, para poder passar sobre o mar, não simplesmente estar sempre se afogando entre as tribulações, precisando disso, precisando daquilo. Nós não podemos mais ter variação de pensamentos. Se Deus fala para nós que Ele será conosco, como que nós podemos ter dúvida que Ele não está conosco? Está escrito na palavra de Deus. Às vezes nós ficamos temerosos com as coisas. Veja só, não quero de maneira nenhuma que você me responda agora, não quero, mas eu vou fazer uma pergunta. Nós sabemos quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Porque se ainda temos dúvidas sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida, ainda estamos como meninos, aguardando o presente que o Pai quer dar, e nós não sabemos o presente qual é. O Pai vem simplesmente para dar um presente, mas o Pai escolheu o presente e vai dar o presente que acha necessário. Mas quando nós somos adultos espirituais, você fala: eu quero uma câmera Sony, quero simplesmente que ela tenha um tripé, quero que ela tenha um zoom. Você escolhe o que você quer quando você é adulto. Mas quando nós somos meninos, nós nem sabemos o presente que nós temos para receber. Nós precisamos tomar postura de homens e mulheres de Deus, porque se nós continuarmos como meninos na mão de Deus, ainda o nosso adversário pode simplesmente não convencer nós. Ai, menininho, eu vou te dar uma bala melhor que essa que você tem. Ah, vamos lá naquele outro lugar lá, que é melhor que esse que você está. Ah, menininho, eu posso te dar um presente melhor. Porque nós estamos no meio de lobos. Nós estamos no meio de pessoas para tirar a nossa fé, para poder matar-nos. E às vezes, com a nossa meninice espiritual, estamos sendo convencidos de coisas erradas. Porque existe realmente os falsos profetas de Deus. Existem aqueles que vêm simplesmente para poder simplesmente pegar a sua lã. E você está cuidando da sua lã, você está cuidando da sua vida espiritual, você está cercando ela para não ter realmente nada que Satanás possa roubar da nossa vida. Você cuidou, você pediu perdão, você fez oração, você fez um momento de instrução com Deus, você meditou, você está fazendo jejum, você está cuidando da sua vida espiritual. Mas quando isso você não faz, você continua sendo menino. Porque qual adulto hoje, homem casado, mulher casada, que tem atitude de menino? Só se for inconsequente. Só se for inconsequente. Ah, eu tenho no banco lá, eu tenho R$1.000. Ah, vamos lá fazer uma viagem de R$10.000 hoje. Ah, eu dou um chequinho aí. Atitude de menino. Atitude de inconsequente. Nós não podemos ter esse tipo de circunstância na vida espiritual. Nós não podemos simplesmente dar abertura para podermos fazer esse tipo de circunstância espiritual para que nós possamos ser destruídos no nome de Deus. A Bíblia nos ensina tudo aquilo que nós temos para receber de Deus. Se nós não a estamos lendo, se nós estamos cada vez mais sendo ligados às coisas que o mundo tem para fazer, temos mais coisas
a fazer fora da presença de Deus do que de Deus, Deus ainda está cuidando de nós como meninos, rebeldes muitas vezes. Aí nós fazemos uma estripulia, aí Deus vai e te traz um novo lugar. Aí você fala, eu nunca saio do lugar. Não, porque não obedece. Espiritualmente não cresce, por quê? Porque não obedece. E não obedecendo a Deus, Deus vai te mostrando onde você tem que ficar. Aí você começa a caminhar. Aí você fala, não, agora eu vou, agora eu sei que tem que fazer isso. Aí chega lá na frente e te convencem de você fazer outra coisa. Aí Deus fala, de novo vai voltar no mesmo lugar. Aí você volta no mesmo lugar. Aí você começa a se enjoar. Aí você começa a simplesmente falar assim, eu nunca saio do lugar espiritualmente, eu estou sempre com as mesmas coisas, e a palavra de Deus está falando que eu teria abundância. Mas você ainda continua como menino, não como homem, como mulher de Deus. Continua ainda recebendo a palavra de Deus, aquilo que é meninice. Olha, e o pai fala, os tutores, o nosso pai, ele chega e fala, vem aqui de novo para você aprender como faz. Começa de novo. Querido, porque para nós, um dia é um ano para Deus. Ou seja lá o tempo que for. E um dia para Deus é milhares de anos para nós. Deus não tem pressa. O que Ele quer é que as pessoas realmente se convertam ao Evangelho. Não se convençam do Evangelho. Se convertam verdadeiramente ao Evangelho. Para ser transformado. Para não ter conformidades com o mundo. Porque os rudimentos do mundo nós deixamos para trás. E muitos ainda estão trazendo os rudimentos para dentro de casa. Querido, eu não tenho nada contra o Natal, contra a árvore, não tenho nada contra isso. Eu tenho contra a quem aprende a palavra de Deus e faz as coisas ao contrário. Aquele que sabe que é errado fazer determinadas atitudes e ter determinadas atitudes, que possa pedir perdão e se convença do que é o Evangelho. O Evangelho determina e mostra aquilo que nós podemos fazer ou não. É aquilo que eu falo, querido. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem o livre-arbítrio. Me mostra na palavra de Deus, onde Deus dá o livre-arbítrio. As pessoas falam assim, mas eu posso fazer. Se você fizer o errado de Deus, você vai se prejudicar. Deus nos mostra as regras, as normas, a maneira de nós sermos cristãos. Se nós formos de outro lado, nós estamos errando. Você pode fazer o errado. Pode fazer as coisas erradas. Mas pelo seu erro, você vai pagar por ele. Você pode fazer as coisas erradas. Pode chutar um cachorrinho na rua? Pode, querido. Mas por esse chute no cachorrinho que você deu, você vai ter que pagar por ele. Posso fazer uma mentirinha só, pastor? Pode. Mas por essa mentirinha, Satanás entra na tua vida. E aí ele faz uma arruaça na tua vida por um preguinho que foi colocado lá dentro. Aí você fala, minha vida não tem jeito. Não, porque anda com meninice. Começa a fazer arte. Começa a fazer bagunça onde que não precisa. E não tem espiritualidade de maduro, de pessoa que sabe aquilo que realmente precisa ser feito. Porque se a palavra de Deus fala para nós não fazermos, não faça. Se Deus pede para nós não sermos pessoas que abrem contenda, não abrem contenda. A Bíblia diz para nós não sermos murmuradores, não murmure. Na hora que você for murmurar, dá glória a Deus. Está difícil, está muito difícil o trabalho no dia de amanhã, no dia de hoje. Glória a Deus. Olha, eu estou suando muito, mas glória a Deus. Não murmure. Comece a fazer as coisas conforme a palavra de Deus dá. Não minta. Não seja quebrador de contratos. Deus fez uma aliança com nossas vidas. Nos dá o melhor para nossas vidas. Se alguém tentar te confundir aquilo que pode ser melhor, e se não é a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus diz, nem sente na mesa com essa pessoa.
sai fora. A pessoa quer ensinar ou te colocar no Evangelho que não é de Jesus Cristo. A Bíblia te fala e te garante: afasta-te dessa pessoa, porque a sua salvação que é mais importante, não a convivência com a tal pessoa. O que te faz realmente ser salvo é você estar diante da palavra, ser irrepreensível, ser santo. E se isso você fizer na sua vida, você terá a bênção dos céus todos os dias da sua vida. E você será santo, irrepreensível, terá todas as oportunidades que acontecerem na sua vida, porque Deus vai fazer com que as promessas dele junto à tua vida aconteçam. E se você for santo, você vai salvar você e a sua família, porque eles vão ver como é que anda o certo, o correto de se andar, de fazer as coisas, de falar da maneira certa. E você vai convencer da maneira certa, pela atitude, e você vai salvar a sua família. Aí você fala assim: ah, mas aquela pessoa não quer nem saber de igreja. Querido, não é você que vai trazer amargada a pessoa. Ore pelos seus inimigos. Ore pela sua família. Ore por quem você consegue entender que precisa mais de Deus. Porque aqueles que estão enraizados com o Senhor, aqueles que não saem da presença de Deus, Deus cuida. Deus vai dar realmente e vai mandar os anjos acampar ao redor dessa pessoa para ela poder andar. Porque quando você está na direção de não ser repreendido por nada, Deus coloca o anjo para poder cuidar de você quando você precisar. Está difícil, você tem maturidade. Aí você fala assim: você não vai mais murmurar, você não vai mais mentir, você não vai reclamar, você não vai arrumar contenda, você vai fazer o que é certo. Ah, aquela pessoa está falando mal de mim. Vai lá e conversa com a pessoa. Queira saber por quê. Não com raiva. Aí você pede: Senhor, tem uma pessoa fazendo isso. O Senhor manda um anjo lá. Porque você tem maturidade espiritual e sabe que você vai fazer o certo e vai condicionar a vida certa. Aí Ele vai fazer com que a pessoa simplesmente se coloque na sua frente, como diz a palavra, que os seus inimigos virão na sua mesa comer. Aí você tem maturidade, aí você vai fazer aquilo que é necessário, porque você sabe que a peleja não é sua, é de Deus. Você está só glorificando o nome dEle, e Ele vai simplesmente condicionando com que tudo seja conforme a vontade dEle. E Ele não quer mal nosso, Ele não quer que nós soframos. O que Ele quer é que nós sejamos abençoados. Amém? Amém. Veja só o que Paulo falou também aos Colossenses. No capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, com palavras persuasivas. Se nós não formos espirituais, as pessoas vão nos convencer, vão nos persuadir com palavras que acham que são boas para a nossa vida. Porque a pessoa, quando não é espiritual, se leva para qualquer lugar, é colocada em qualquer circunstância, porque ainda é menina, ainda é uma pessoa menina, ainda da palavra de Deus. Não é uma pessoa adulta para simplesmente andar com o Senhor e ter a certeza que o Senhor
Porque a palavra de Deus diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes ou palavras persuasivas, pois, embora ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo fala: eu não vou estar em corpo perto de vocês, mas o Senhor vai estar perto de vocês, vai estar andando com vocês, mas vocês precisam ter fé nele, para que vocês sejam espirituais e viver espiritualmente, não das palavras das pessoas, mas da palavra de Deus. Porque se nós não formos adultos espirituais, ainda somos pessoas que não dão valor para o que Deus está falando. Ah, ele falou isso só por brincadeirinha. Ah, hoje ele falou isso só para brincar comigo. Mas é uma palavra séria de Deus. Deus não fala brincadeira. Deus não fala qualquer coisa. Ele fala das coisas certas para as nossas vidas. E quando nós somos espirituais, nós começamos a entender as coisas espirituais e começamos a andar espiritualmente. Amém? Amém. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a orar, a buscar a Deus, para poder realmente falar com Ele, se arrepender, ver aquilo que você pode estar melhorando daqui, quando você sair daqui, você ser uma pessoa melhor do que quando você entrou. Porque Deus quer a maturidade nossa. Fala: pai, hoje eu tive uma meninice, eu fiz umas coisas tão erradas, o Senhor já falou para mim que eu não poderia fazer isso, e eu fiz, meu pai. Peço que o Senhor me perdoe, que eu não farei mais. Tomarei atitude de varão, de varoa, como no Evangelho na nossa mente. Mas comece a ter a destreza de poder cada vez mais fazer o que o Senhor quer, não a sua vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Que comece a buscar cada vez mais aquilo que Deus quer para nossas vidas. Porque Deus nos dá um sinal quando Ele fala. Ele traz a paz dentro do coração. Ele traz a harmonia dentro da nossa vida, para que nós possamos ser cada vez mais santos e irrepreensíveis com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Pai, onde estamos aqui, ligando-nos ao Senhor, querendo um conserto com o Senhor, querendo cada vez mais se apropriar dos ensinamentos do Senhor, para que nós possamos sair daqui cada vez mais maduros, meu Pai, cada vez mais homens e mulheres crendo na Sua palavra, entendendo do Seu Evangelho, criando as verdades do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que no mundo espiritual o Senhor é o dono de tudo. O nome do Senhor Jesus está acima e embaixo de tudo, meu Pai. O nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não aceito nenhuma maquinação diabólica na mente dessas pessoas. Não aceito nenhuma palavra ordenada pelo inferno nessas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toda dor que tentou tomar conta desses corpos, meu Pai, eu determino agora a cura, eu determino libertação espiritual. Eu não deixo, Pai, que o nome do Senhor seja envergonhado, porque o nome do Senhor vai ser realmente de cura, de libertação. Retira todos aqueles que estão cativos, meu Pai. Retira todos os males, retira toda a dor, retira toda a aflição do coração. Pai, em nome de Jesus, que nas casas os casamentos sejam abençoados, meu Pai, que os filhos sejam abençoados, que possam ter tudo aquilo que precisarem, meu Pai, em nome de Jesus. Que o poder do Seu Espírito venha reinar em cada vida que aqui está, Pai. Que os sonhos dos seus corações que estão apresentando ao Senhor, que o Senhor ensine a podermos ser cada vez mais obedientes ao Senhor, não mais com contendas como meninos, meu Pai, mas sim como homens e mulheres que entendem do Evangelho e que sabem espiritualmente o que precisam do Senhor, que concordam com o Senhor, Pai. Oh, Pai, em nome
Espírito Santo, Deus, que está no meio de nós, tira toda essa raiz, Pai, que está ligada ao mundo, meu Pai, ainda tentando trazer os rudimentos do mundo a essas vidas, mostrando ilegalidades espirituais, mostrando condições malignas na vida. Pai, em nome de Jesus, determina simplesmente sucesso, Pai, nessas vidas, que o poder do Seu Espírito traga sabedoria junto a eles, que traga realmente o poder do Senhor junto a eles. Pai, em nome de Jesus, eu quebro toda cilada preparada, tudo aquilo que tentou se preparar, meu Pai, para poder destruir essas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa quebrar todas as dores, as aflições, quebra todo o mal que está no sangue, quebra todo o mal que está na mente, quebra todo o mal que está no estômago, todos os motivos, Pai, espirituais, Pai, malignos, em nome de Jesus. Eu determino que não haja nenhuma dor, Pai, em nome de Jesus. Cura os nossos corações, meu Pai, cura os estômagos, Pai, as colunas, os pés, as pernas, meu Pai. Traga realmente ao livramento do Senhor, Pai, a toda enxaqueca, a toda dor de cabeça, Pai, em nome de Jesus. Da planta dos pés ao último fio de cabelo, Pai, que o Espírito do Senhor regenere cada célula e que tudo possa ser feito na Sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, alguém que por esses dias pensou até em morrer, Pai, em nome de Jesus, tentou simplesmente um fracasso, que não poderia mais, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse Exu do lodo, meu Pai, que tenta levar a pessoa para cada vez mais o fim, em nome de Jesus, eu determino o fim desse fracasso, eu determino o fim dessa dor espiritual, eu determino o fim, meu Pai, que possa realmente estar vivendo nessa pessoa, em nome de Jesus, meu Pai. Cura, liberta, Pai, traz realmente o livramento do Senhor nessa vida, meu Pai, que o poder do Seu Espírito venha reinar abundantemente com essa vida, meu Pai, Pai, em nome de Jesus. Que esse Exu de mentira, Pai, de tentar achar vantagem através de mentira, caia, meu Pai. Que esse espírito de contenda, de ter somente profecias malignas, de abrir a boca somente para arrumar contendas, em nome de Jesus, caia por terra todo esse mal. Espírito de vingança, sai desse meio de nós. Espírito simplesmente de querer o mal, sai do meio de nós, que vem trazendo dor, vem trazendo dor de cabeça, com pensamentos mundanos, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos cada vez mais, meu Pai, ser a estatura de varões perfeitos, meu Pai, junto ao Senhor, com corações abençoados, e que o poder do Senhor esteja inclinado a cada um, para que o poder abençoador das Suas mãos, esticadas a nós, possa abençoar individualmente cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pegue suas mãos aos céus. Está todo mundo bem? Amém. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, consolando, guardando, protegendo, livrando de todos os males, porque o Senhor deixou o Consolador, deixou o Espírito Santo, para que esteja junto a nós, todos os dias de nossas vidas, e Ele estará, aonde você estiver, o Espírito do Senhor estará contigo. Creia que o Senhor estará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vou em paz, que levem a bênção para a casa de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ensaio pro louvor. Oi? Quando? Domingo, ensaio do louvor, 17h30. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa. Abençoa todas essas chaves, todos os nomes, a carteira, para o poder do Seu Espírito esteja melhorado. Que saiba tudo aquilo que aqui está, e possa realmente o Seu Espírito reinar sobre essas vidas, em nome de